Vamos conversar agora com o médico urologista Dr. Wilson Bezerra, para saber mais sobre os cálculos renais. É uma doença que é bastante comum no dia a dia do urologista, né? A gente acredita que acomete em torno de 10%, 10 a 12% da população. E é uma doença que traz ela é bastante deletéria para os pacientes por conta não só da evolução que pode acabar acarretando na insuficiência renal, mas principalmente pelo sintoma, né? A cólica renal, todos sabem, é uma dor muito intensa que acaba limitando muitas vezes o dia a dia do paciente. A formação em si, ela é nada mais do que uma cristalização, né? Uma sedimentação de um cristal, de um fragmento, e ali ocorre o depósito de mais e mais cristais até a formação do cálculo em si, né? Normalmente cálculos de cálcio, cálculos de ácido úrico, né, que são os mais comuns. Quais são os sintomas? Normalmente, em alguns casos, ele é até assintomático. O paciente, às vezes, chega no consultório com uma dor lombar, uma dor nas costas, né, e faz um exame, né, e o exame ultrassom, normalmente, que é um primeiro exame que o paciente eventualmente chega trazendo já para a gente, ele chega dizendo que o problema foi encontrado um cálculo renal, né? E que a dor dele provavelmente é do cálculo, mas é um paciente já às vezes mais idoso, né? Trabalhador braçal, então algumas vezes aquele cálculo não é a origem do sintoma dele. Um cálculo pequeno que está depositado no rim sem causar qualquer obstrução, qualquer processo inflamatório ali, como infecção, por exemplo, né? Esse paciente, a dor dele às vezes não é do cálculo, ou seja, nem sempre o cálculo ele é sintomático. Os sintomas mais comuns, de fato, são dor, né? Principalmente quando é um cálculo maior, que causa uma obstrução na via urinária, seja a nível do rim, a nível do canal que vai do rim até a bexiga, que chama ureter, né? Ou quando ele causa uma infecção. O cálculo ele acaba predispondo, como é um corpo estranho, as bactérias elas podem se incrustar ali no cálculo e aí favorecer a formação de uma infecção, que também causa dor, além de dor, febre, prostração, redução do apetite, que são sintomas que estão mais relacionados à infecção, mas que ela ocorreu em decorrência de um cálculo, né? Se ele pode ser assintomático, como a gente pode perceber? Uma vez que o cálculo é assintomático, ele é uma doença que acaba sendo inócua, quase que inócua, muitas vezes, óbvio. Na medicina a gente fala que tem uma máxima que é nem nunca, nem sempre, né? Mas muitas vezes esse cálculo que é assintomático, ele é um achado de exame que não tem repercussão nenhuma para o paciente. Os cálculos que são mais mórbidos, que são mais importantes do ponto de vista de saúde, de tratamento, são os cálculos maiores, realmente, que são os cálculos que, na sua grande maioria das vezes, eles são sintomáticos. Não há indicação, por exemplo, a tua pergunta, pensa-se que poderia se fazer um exame de rastreio para acabar investigando, mas não tem indicação nenhuma de fazer qualquer tipo de exame em busca de achar um cálculo num paciente que não tem qualquer tipo de sintoma. É interessante, sim, que um paciente que tem uma dor lombar, né, que tem uma dor nas costas, é uma dor que é típica, né, que é uma cólica forte, que acontece subitamente, algumas vezes associada à náusea, é um sintoma que está em conjunto, muitas vezes, com a cólica renal. É importante, óbvio, que a primeira hipótese seja cálculo renal e que se faça um exame diagnóstico, um exame de triagem, seja talvez ultrassom, por ser um exame que não traz riscos para o paciente, não tem radiação, como o raio-x tem, como a tomografia tem, e que é um exame muito rápido, né, de se fazer, um exame que os custos não são tão altos, né? Mas quando ele gera dúvida, aí vem um exame que seria mais interessante, que é o exame que a gente fala que é o padrão ouro para doença de cálculo, que seria a tomografia, né? A tomografia é o exame que diagnostica, ela consegue dizer o tamanho exato do cálculo, a quantidade, a localização, o grau de dureza do cálculo
e estudar a via urinária, que já pensando numa terapêutica mais adequada para esse paciente. Muito obrigada, Dr. Wilson. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre algumas medidas preventivas. Os fatores de risco associados à baixa ingesta hídrica, uma alimentação, um hábito de vida inadequado, como por exemplo, uma ingesta aumentada de proteína, uma baixa ingesta hídrica, consumo aumentado de sal, obesidade, sedentarismo, são tidos como fatores de risco. Então é óbvio que o paciente que passa a ingerir mais água, que evita a proteína animal em excesso, né? Um paciente chega um paciente para mim que ele é caminhoneiro, eu já fico pensando qual que é a doença. Muitas vezes é um cálculo, porque ele tem o hábito de comer churrasco, muito churrasco, né? Gaúcho. Então, o paciente que ele acaba ingerindo bastante proteína, aquele paciente que é atleta e acaba ingerindo uma sobrecarga de proteína na academia, suplementos, e que ele tem fator importante como hereditário, ele acaba desenvolvendo a doença. Então, medidas comportamentais, evitando todo esse panorama, são válidas como prevenção.